Olá, eu sou o professor Kleber Lima e estou aqui para conversar com vocês a respeito do tema Linguagens e a Base Nacional Comum Curricular. Neste primeiro bloco, vamos refletir sobre o conceito de linguagem. Consideramos linguagem enquanto a área do conhecimento que engloba diferentes modos de expressão e comunicação, que se relacionam e se constituem em contextos e práticas sociais diversos por meio de situações comunicativas. A linguagem pode ser estruturada a partir de três dimensões. A dimensão do código, onde encontramos os símbolos da língua, ou seja, letras, palavras, expressões, entre outros símbolos convencionados em cada cultura. Na dimensão do código, o foco está em falar e escrever corretamente, ou seja, a preocupação é com a gramática, a ortografia, a pronúncia correta, de acordo com as normas estabelecidas para cada língua. Mas também temos a dimensão da expressão, que diz respeito à comunicação de ideias, sentimentos e emoções, ou seja, a dimensão da expressão está relacionada com a ação de registrar ou falar o que pensamos ou sentimos. Trata-se de uma dimensão da linguagem que é mais subjetiva, personalizada e individualizada. Podemos considerar ainda uma terceira dimensão estruturante da linguagem, a dialógica, quando código e expressão se relacionam e promovem então as chamadas práticas sociais de linguagem. Nessa dimensão, percebemos as diferentes formas de expressão da língua e seus códigos colocados em prática e em situações comunicativas que são potencializadas pelas relações sociais, onde precisamos nos relacionar e nos comunicar com o outro. Muito bem. Nem sempre aquilo que nós percebemos é o que de fato o emissor quer comunicar ou expressar. Mesmo a aparência das coisas nem sempre condiz com a sua realidade. Então, eu convido vocês a apertarem o botãozinho do pause nesse momento e assistirem ao vídeo Aparência e Realidade, Linguagem do Corpo, da Amix Filmes Studio. Então, no vídeo, podemos perceber as três dimensões estruturantes da linguagem em uma situação comunicativa. O corpo e os gestos das personagens podem ser considerados como o código que está sendo utilizado em diálogo com as emoções e os estados internos, ou seja, aquilo que realmente as personagens estavam sentindo e pensando, o que está relacionado com a dimensão da expressão, a forma como as personagens expressaram os seus pensamentos e as suas emoções. Conforme já vimos, essa dimensão da expressão é mais subjetiva em relação à dimensão do código, o que podemos perceber no vídeo, por meio das personagens corporalmente expressando-se. Vemos essas personagens comunicando-se através de códigos concretos, gestos, movimentos e expressões faciais que nem sempre davam conta de expressar o que realmente estavam pensando ou sentindo. Isso reforça a perspectiva subjetiva sobre a dimensão da expressão. Do ponto de vista neurocientífico, a construção da linguagem ocorre por meio de várias ativações mentais, chamadas de múltiplas representações mentais. Ou seja, a linguagem é um processo de elaboração e reelaboração de sentidos que envolvem códigos, formas de expressão e comunicação interrelacionados. Em nível neuronal, essas múltiplas representações são construídas e internalizadas por meio de diferentes unidades de memória, que são mobilizadas numa situação de comunicação ou expressão. Em toda situação comunicativa, a mensagem, por sua vez, é constituída de sonoridade, significado e forma, ou raiz morfológica. Tomemos como exemplo a palavra banana. Nosso cérebro apreende o sentido da palavra banana a partir de representações mentais, ou seja, a partir da sua sonoridade, determinada unidade de memória é ativada no nosso cérebro. Mas a palavra banana também possui significado, o que é processado e registrado em outra unidade de memória. A palavra banana também apresenta forma, constituída de símbolos, letras e sílabas. A compreensão sobre essa morfologia da palavra é sistematizada e registrada em outra unidade de memória. Desse modo, quando nós vemos uma banana ou lemos a palavra banana, ou ainda ouvimos a sonoridade da sua pronúncia, nosso cérebro recorre, então, a essas representações mentais armazenadas em diferentes unidades de memória, de forma interrelacionada, atribuindo assim o sentido à palavra banana. Assim, até que essas representações mentais estejam sedimentadas, construídas em nosso cérebro,
As unidades de memória não são criadas, o que irá interferir diretamente no processo de comunicação e compreensão sobre os sentidos das palavras ou signos. Sem a internalização dessas representações mentais, podemos entender a sonoridade da palavra banana como nana, de nanar ou dormir. Ou ainda, podemos entender o símbolo de banana enquanto uma fruta qualquer, como maçã ou melão. Podemos confundir banana com doce de banana. Ou seja, os processos de comunicação e expressão estão relacionados com a construção dessas representações mentais sobre cada símbolo, cada signo que compõe as diferentes linguagens. Morfologicamente, interpretamos a palavra banana como sendo a letra B mais A mais N mais A mais N mais A, porque as representações mentais de cada uma dessas letras já foram apreendidas pelo nosso cérebro, por meio de outras representações mentais de cada letra. Ao relacionarmos essas letras, novas representações mentais vão sendo construídas. A sonoridade da junção dessas letras, seus sentidos, sua semântica e sua morfologia constituirão novas representações mentais, necessárias para que sejamos capazes de compreender o sentido de banana. A partir desse momento, estamos capacitados para fazer uso desses códigos em situações sociais de comunicação e expressão. Podemos, por exemplo, comprar banana na feira livre. Muito bem. Tudo isso para a gente entender que quando falamos de linguagem, estamos falando de códigos, formas de expressão e comunicação e suas relações em práticas sociais de comunicação e expressão. Ao fazer uso desses códigos e das diferentes formas de expressão e comunicação, estamos construindo representações mentais dos signos que compõem a linguagem utilizada nos contextos sociais diversos. Em outras palavras, podemos considerar que alfabetizar é levar a criança, o jovem ou o adulto a construir essas representações mentais e assim ser capaz de se comunicar e se expressar em diferentes situações comunicativas. Enfim, espero que tenham entendido o conceito de linguagem e suas dimensões estruturantes. Até breve.